A janela de transferências do futebol brasileiro fecha nesta quinta-feira e um dos objetivos da direção colorada em termos de contratações não está sendo atingido pela dificuldade de encontrar jogadores de qualidade e com possibilidade de transferências para o estádio do Beira-Rio. Um lateral esquerdo é uma das buscas da direção e que acabaram não tendo efeito ao longo desta janela. Inclusive, a fala do presidente Alessandro Barcelos é pouco otimista quanto à possibilidade de encontrar um jogador absoluto para esta posição, o que levanta a possibilidade de outras alternativas para o setor. A principal alternativa ao, no momento, contestado René, está no grupo e atuou na função no último jogo, podendo desempenhar esta função em mais oportunidades ao longo do ano. Nesse vídeo, a gente fala sobre o problema colorado na lateral esquerda, que pode ter a solução aqui no ambiente do vestiário, agora no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre laterais esquerdos. Um dos problemas que o Internacional tem, ou o único problema que o Internacional tem em seu time titular, e que está sendo buscado na janela de transferências, mas conta com uma dificuldade da direção em prospectar nomes. Conta com uma dificuldade da direção de achar um nome absoluto, que pode fazer com que uma mudança no atual time, na atual hierarquia e condição do elenco aconteça. E eu vou falar sobre isso aqui, tá? O time do Inter está muito encaixado do ponto de vista de individualidades. Todo o time titular do Inter ele é praticamente incontestável. No gol a gente tem a figura do Rocher, que é uma figura incontestável. Na lateral direita, o incontestável Bustos. Na zaga existe ali uma disputa, Mercado, Vitão, Robert Renan, mas que são jogadores que são absolutos na sua situação. Aí no meio campo, vários jogadores de alto nível para poucas posições. Arangues, chegou o Fernando, tem Alan Patrick, tem Wanderson, tem Maurício, tem Bruno Henrique. Na frente chegou o Borré, tem Valência, tem Alário. O time do Inter ele tem muitas opções em todas as posições, com exceção da lateral esquerda. A lateral esquerda é hoje o posto, o setor do time do Internacional que tem a maior contestação, ou o único setor do time do Internacional que existe uma contestação. Pelo momento onde o René não atravessa uma boa fase técnica, por um momento onde o René também não tem nenhum reserva à altura que possa o tirar da condição de titular, e em especial pelo momento de dificuldade que a direção tem encontrado para achar este lateral esquerdo. A busca do Inter é por um lateral esquerdo titular, é por um lateral esquerdo de um nível que chegue e desbanque o René e seja absoluto na função. Vamos lá, o Inter fez um movimento pelo Alexandro da Juventus, que é um movimento, diga-se de passagem, muito difícil de se fechar. O Inter fez uma proposta para o jogador, que tem contrato até metade do ano, mas não deve ter algum tipo de evolução imediata até quinta-feira, por exemplo, nesse negócio. É uma situação que o Inter projeta para quem sabe evoluir na metade da temporada, se o jogador entender que o ideal é se transferir para o futebol brasileiro. Então, o Inter tem encontrado dificuldades. Isso ficou muito claro na fala do presidente Alessandro Barcelos depois do jogo contra o Juventude. O Inter tem pouco otimismo e freou a busca ou a intensidade da tentativa de contratar um lateral esquerdo. O presidente falou que se é para trazer um lateral esquerdo, tem que ser alguém que chegue com a certeza de que vai ser titular. E se encontrou dificuldades para achar esse nome. Alguém que tem uma margem de erro muito baixa por seu nível técnico e que tenha condições viáveis do ponto de vista financeiro para vir para o Internacional. Isso faz a gente entender que é muito difícil que o Inter contrate um lateral esquerdo até esta quinta-feira. Não tem nenhum nome no radar, a fala da direção ela não é otimista e a janela está fechando. Não deve, hoje, no atual cenário, vir um lateral esquerdo, a não ser que o Inter encontre uma solução no apagar das luzes da janela de transferências, tá? Mas ainda assim não seria uma opção do nível que o Inter está buscando. O Inter não contratando um lateral esquerdo até esta quinta-feira vai com o René e tendo o Tauelara como reserva. Mas talvez se entenda que isto não é suficiente. E aí está havendo um movimento no elenco colorado de uma
certa possibilidade de mudança, de hierarquia no elenco ou de posição no elenco, tá? Em relação a Robert Renan. Robert Renan foi testado na lateral esquerda contra o Juventude e se poderia colocar o Tauan Lara ali em um time reserva. Mas foi colocado o Robert Renan justamente para dar a ele a oportunidade do teste, porque se enxerga no Robert Renan um cara com a possibilidade maior de tomar a posição do René do que o Tauan Lara neste momento. E essa possibilidade, sim, acreditem, ela é real. O Robert Renan é um cara, primeiro, que tem muita qualidade técnica, é um cara que tem hierarquia em termos de nível, é um jogador que jogou no Corinthians, foi campeão russo pelo Zenit, onde inclusive ele atuou como lateral esquerdo em alguns jogos e o Lúcio Gonçalves destacou isso na última entrevista coletiva. O Robert Renan é um jogador que tem características que são necessárias para o lateral esquerdo do Internacional. Ele tem um bom passe, ele na saída de bola, que o Inter faz com 3 jogadores, tem o zagueiro pelo lado esquerdo, que aí viria a ser o Mercado jogando centralizado, o zagueiro pela direita, que seria o Vitão saindo pela direita, e o zagueiro pela esquerda, que é o Robert Renan, o lateral esquerdo, aliás, que hoje é o René, saindo pela esquerda. Mas o Robert Renan pode fazer essa função e tem qualidade para fazer essa saída de bola, talvez seja a melhor característica que o Robert Renan tenha. Jogar como um volante, o Robert Renan pode fazer também. E o Robert Renan é um cara que, se chegar na frente, tem qualidade. Deu uma chegada na frente, quase fez um gol contra o Juventude. É um cara que, se for pro fundo, sabe cruzar. Ele tem qualidade para ser esse lateral. Então ele une as características que o René tem, mas está em um momento técnico e uma fase melhor. Para agora, o René vai seguir sendo titular. Mas caso o Inter não contrate um lateral esquerdo, o Robert Renan vai ser a sombra do René. E um cara que, inclusive, pode tomar a titularidade do René. É possível um time se consolidando com Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e Robert Renan. E aí tendo o Wanderson pelo lado esquerdo para dar amplitude ao estilo do que o Kudê já fez no Galo, quando ele colocava o Bruno Fux de lateral direito e o Pavon como ponta direita, na função que o Wanderson faz pela esquerda, bem aberto, quase como um ala. É uma das possibilidades que o Kudê tem e que o Inter tem, porque agora, aparentemente, um lateral esquerdo não deve vir na janela de transferências. E o Robert Renan sobe na possibilidade de, quem sabe, até se tornar titular nessa função. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!